essas comissões é exatamente o papel deplorável, vexatório e omisso de Celina Leão. Quem é Celina Leão? Celina Leão era governadora em exercício na época do 8 de janeiro. O Ibanez, que era o atual governador na época do 8 de janeiro, foi afastado por Alexandre de Moraes de suas funções, e Celina Leão, como vice-governadora, então, assume o papel de governador em exercício, então, na época do 8 de janeiro. Durante a minha cobertura, eu e outras várias pessoas, eu como jornalista flagrei Celina Leão ao lado de Flávio Dino, na janela do Palácio da Justiça, assistindo a tudo o que acontecia, as invasões, a quebradeira, da janela do Palácio da Justiça. E aí a pergunta que fica aqui, Sérgio, é o que uma governadora em exercício estaria fazendo ao lado de Flávio Dino, um comunista assumido, assistindo toda aquela quebradeira? Eu, pelo menos, penso, né, que em função de todos os avisos que, inclusive, na CPMI do 8 de janeiro foram apurados, várias declarações da própria ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que emitiu mais de 30 alertas sobre as invasões, que as pessoas que estavam no QG iam descer para o Planalto. Ou seja, o que me leva a acreditar que uma governadora ou uma vice-governadora na época sabiam do que ia acontecer. E por que não tomaram providência antes? Por que não impediram que essas pessoas descessem? Porque essas pessoas elas foram acompanhadas até o Planalto, inclusive escoltadas pela Polícia Militar. Inclusive eu. Essas pessoas foram revistadas 3 vezes no percurso entre o QG e o Planalto. Foram revistadas, portanto, sem nenhuma arma na mão. Inclusive eu. Ou seja, ela, como governadora em exercício, teria total responsabilidade, teria total propriedade para impedir que essas invasões acontecessem. Mas não, ela preferiu assistir tudo da janela. Passados, então, quase 3 anos, ela, então, reaparece do nada, porque Ibanez agora deixa o cargo de governador de Brasília para se candidatar ao Senado, e ela agora, há 10 dias atrás, aproximadamente, assumiu o governo do Distrito Federal e também é pré-candidata a governadora do Distrito Federal. E agora, num simples piscar de olhos, Sérgio Tavares, ela reaparece, esteve calada durante quase 4 anos, e agora vem a um podcast dizer que ela é inocente, que ela foi só lá na janela, no Palácio da Justiça, conversar com Flávio Dino, que Flávio Dino chamou a atenção dela, e que ela não sabia de nada. Agora ela vem dizer que não sabia de nada, agora ela vem se justificar depois de 4 anos, porque é candidata ao governo do Distrito Federal em Brasília, tentando se justificar com seus eleitores de Brasília, tentando dizer, nossa, eu estava lá defendendo os presos do 8 de janeiro. Mentira, Sérgio. É uma grande mentira. E esta denúncia, ela foi levada por mim ao parlamento. Todas as comissões em que eu participo, eu venho denunciando. E é importante que você, eleitor de Brasília, fique muito atento a essa cidadã. E o pior, Sérgio, ela foi nos visitar na Papuda e deu de cara com quem? Comigo na cela. Só que ela não sabia que eu tinha gravado ela na janela do Palácio da Justiça com Flávio Dino. E eu venho denunciando essa cidadã. Então, portanto, eu faço um alerta aqui aos eleitores de Brasília. Celina Leão não é esta santa que ela parece agora. Porque se ela tivesse que fazer alguma defesa em relação a todos nós do 8 de janeiro, ela já deveria ter se pronunciado há 3 anos atrás. Resolveu aparecer agora porque quer passar um pano, quer se mostrar preocupada e, de fato, esteve ao lado dos presos do 8 de janeiro. Mentira! Essa é mais uma grande mentira. Essa cidadã é uma grande cara de pau. Porque eu abordei na cela e perguntei para ela por que ela não fez nada. Por que ela, como governadora, não impediu que as pessoas descessem ao Planalto? E aí, hoje eu trago para você, Sérgio, com exclusividade. Eu ia dar esta informação hoje, Sérgio, no meu programa na VV8. Mas trago para você com exclusividade quem é Celina Leão. Eu te mandei um vídeo em que ela aparece em 2009, o vídeo está aí nas suas mãos, num movimento Fora Arruda. Quem é Arruda? Arruda é um concorrente dela este ano também, nas eleições pelo Distrito Federal, também como pré-candidato a governador. E ela está em frente ao Palácio do Buriti, no trio elétrico do PT e da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que é uma ala sindical da esquerda em São Paulo e no Brasil. E ela diz, abre aspas, se não tirar o governador Arruda, vamos legalizar a corrupção. Falou a governadora, que agora aparece aí, né? Envolvida no caso Master e na Operação Dracon da Saúde. Então, Celina Leão, em 2009, estava no caminhão do PT, da esquerda, de Lula, fazendo campanha contra a Arruda. E a Arruda hoje é concorrente dela ao governo de Brasília. Será que em 2009, Sérgio Tavares, ela aliada ao PT, e agora em 2026... ela vem se passar por uma senhora, a boa samaritana, a defensora dos presos do 8 de janeiro e que quer ser governadora de Brasília agora?
Então, eu quero que vocês todos que estão nos assistindo tirem as suas conclusões, principalmente você que é eleitor de Brasília. O Sérgio vai soltar esse vídeo e vocês vão ouvir em primeira mão o material que nós tivemos acesso quando Celina Leão sobe ao carro do PT, a bandeira do PT está à esquerda, vermelha, se juntando à esquerda em Brasília em 2009. Por favor, Sérgio. Sim, Marcos, eu não tenho aqui esse vídeo disponível porque ele é muito grande, é um vídeo de 12 minutos e aqui esta plataforma não permite que eu consiga agora, de momento, mostrar o vídeo já, mas fica prometido depois, noutra ocasião também, então, a soltar esse vídeo e na tal transmissão que o Marcos Vanucci estará presente, poderá também ver. Eu consegui aqui um print dessa imagem, aqui, cá está, onde está então a Celina Leão ali no trio do PT, o que é de facto muito duvidoso. Marcos, estamos a passar aqui o nosso tempo. Eu queria aqui duas questões finais que estão aqui a acontecer aqui no chat. Uma é que mencionasse se o Marcos privou com o Clezão, com o Cléristano da Cunha, uma das pessoas que morreu após esse campo de concentração do 8 de janeiro, e também que me falasse essa questão da tortura sexual e de tudo o que aconteceu, com algum detalhe, para entendermos melhor então o que é que queria dizer com isso. Bom, Sérgio, eu elenquei aqui rapidamente, é claro que em 70 dias de prisão eu não teria tempo suficiente para narrar com todos os detalhes, mas eu separei os principais pontos, que são pontos graves que aconteceram com todos nós presos políticos e que eu venho denunciando ao longo desses 3 anos. Todos nós fomos submetidos à tortura física, psicológica e sexual. Para vocês terem uma ideia, assim que nós entramos no presídio, logo que fomos presos, né? Óbvio que nós chegamos no presídio por volta de 5 horas da tarde, eu fui preso pela manhã, por volta de 8 horas da manhã, e no final da tarde, então, chegamos a Papuda. Quando entramos na Papuda, nós fomos recebidos aos gritos. Eu, logo que entrei pelo primeiro corredor, já fui agredido com um soco no ombro esquerdo por um dos agentes, sem o menor constrangimento. Eu não soube até hoje por que eu fui agredido, e logo na sequência nos colocaram num corredor. Então imagine um corredor onde todos os presos políticos lado a lado, ombreados um ao lado do outro, na nossa frente vários policiais, agentes penais, homens e mulheres. E aos gritos eles nos exigiram que nós tirássemos a roupa. Ficamos todos nus, em frente a agentes mulheres. Não contentes, ordenaram aos gritos, sob ofensas, que nós ficássemos de costas. E ainda para nos expor, para nos torturar, para tornar a situação ainda mais deplorável e ainda mais vexatória, nos obrigaram, nós, homens, que ficássemos de 4, todos nus, inclusive de frente a agentes mulheres. Todas as vezes que eu lembro dessa cena, Sérgio, eu sinto uma revolta gigantesca por toda a humilhação que nós somos submetidos. Esta é apenas uma parte, apenas um item que eu posso detalhar para você aqui neste momento. Tamanha a hostilidade e os crimes de tortura, violação de direitos humanos, psicológica, aos gritos, aos berros, e ainda essa tortura sexual que todos nós fomos submetidos. Num outro momento, nos obrigaram a tirar sangue na cela pela brisa. O que é brisa aqui no Brasil, Sérgio? Brisa são os vãos da cela, o respiro da cela. Eram espaços de aproximadamente 10 centímetros, como se fosse um teclado de piano. Por ali nós passávamos o lixo da cela, o lixo do banheiro. Eles nos obrigaram a tirar sangue, nós éramos obrigados a enfiar a mão dentro desses espaços, e eles tiraram sangue da gente, coletaram material genético de todos nós pelos vãos da cela. Não, em nenhum momento nos colocaram num ambiente devidamente higienizado, adequado, para que esse tipo de procedimento fosse feito. E eu falo com total propriedade sobre isso, Sérgio, porque eu tenho um irmão que é médico. Eu sei exatamente quais são os procedimentos que devem ser adotados para esse tipo de ação. Outra denúncia importante que é sempre relevante a gente detalhar, Sérgio, é quanto às denúncias que eu, e como você, como jornalista, também vem fazendo ao longo desses 3 anos. Eu venho denunciando, por exemplo, os casos mais recorrentes. Por exemplo, da Débora do Batom. Eu fiz uma entrevista com a família da Débora do Batom no Brasil, e 2 meses após essa entrevista, o presidente Bolsonaro, então, compartilha essa minha entrevista. Eu sou acordado no domingo com várias mensagens, dizendo que o presidente Bolsonaro tinha compartilhado essa entrevista. No dia, eu olhei, no X dele, já tinha mais de 1,5 milhão de views. Isso num domingo. Por conta dessa exposição que nós, jornalistas, damos, então, a essas ilegalidades, expondo essas autoridades, na segunda-feira, então, um dia depois, o ministro Fux pede vistas do processo da Débora, e ela é solta praticamente no dia seguinte, em função da exposição que eu dei ao caso da Débora. Outro caso também que eu fiz a mesma coisa, que todo mundo deve se lembrar, que é o caso do Lucas Brasileiro. Lucas que foi levado, escoltado por 30 agentes policiais, algemado ao velório da avó dele. Essas imagens, então, foram encaminhadas a mim pelo pai do Lucas, o seu Evandro Brasileiro,
que sabe que eu acabo disseminando todas essas denúncias na imprensa, então essas imagens chegam para mim, eu denuncio em primeira mão, inclusive essa denúncia foi compartilhada por Martin De Luca, que é o advogado do presidente Donald Trump, também na época. Outro caso mais recente foi o caso do Clayton Costa. Clayton Costa, que ainda está preso, condenado a mais de 14 anos na Papuda, sofre de psoríase grave e poderia se tornar o novo Clezão. Denunciamos esse caso recentemente em todos os órgãos de imprensa, expondo o caso do Clayton Costa, e hoje ele já está numa cela separada, já com colchão, numa condição um pouco, digamos, melhor do que ele estava, porque ele estava sim correndo risco de vida, porque nem sequer as vacinas que ele precisava tomar para a doença dele, que é a psoríase, estavam sendo ministradas. E também é importante lembrar aqui, Sérgio, se me permite, que o trabalho da imprensa brasileira na omissão, na divulgação de tudo isso que aconteceu conosco desde o 8 de janeiro, ela se deu, inclusive, em direção à minha pessoa. Eu que fui de Globo, de Record, de CBN, de Rede TV, grandes veículos no Brasil, em São Paulo, nunca fui procurado por nenhum colega de imprensa para denunciar tudo que eu venho fazendo. Então é importante que nós ressaltemos aqui a omissão e a covardia desses que se identificam, que se postam como jornalistas, mas que em detrimento de seus altos salários que ganham dessas emissoras que são mantidas pelo governo para se calarem, para não denunciar esses crimes cometidos pelo judiciário brasileiro, se blindam, se calam, mesmo que para isso um jornalista, um colega de profissão, tenha que ter sido preso como eu. Só acordaram agora, Sérgio, quando o Vorcaro foi preso, e aí ele ameaçou arrancar os dentes de Lauro Jardim, colega que trabalhou comigo na CBN. E aí fica aqui o meu questionamento, Sérgio. Os dentes de Lauro Jardim também são mais importantes do que a minha vida. Só agora a imprensa resolveu acordar? Porque, enfim, a perseguição começou a bater na porta da imprensa agora? Ou aquilo que nós denunciávamos há 3 anos atrás não tinha nenhuma importância? Então é importante que a gente registre aqui que esses processos, Sérgio, eles são ilegais, abarrotados de nulidades, e aí falo com total propriedade, até pela minha formação em direito também, que quando os nossos processos, pessoas comuns, civis, são dirigidos ao STF e que, portanto, não tem prerrogativa para tocar processos, quem não tem foro privilegiado, portanto, só os parlamentares, só deputados deveriam ser julgados pelo STF, o erro e a ilegalidade já começa aí, porque todos os nossos processos, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, que também não era mais presidente, portanto um civil, deveria ser julgado em primeira instância. Isso se houvesse crime, e a gente sabe que esses crimes foram inventados. Então as ilegalidades começam a partir daí e se estendem até hoje nesta perseguição ferrenha contra opositores do atual governo, Sérgio. Excelente, excelente. Marcos, agradeço-lhe muito pelo seu testemunho aqui. Tinha ainda mais coisas para perguntar, mas infelizmente passámos o nosso tempo. Teremos mais ocasiões. Isto é um show diário para promover e divulgar a situação que se passa no Brasil, divulgar também o filme O Falso Juiz. Parabéns pela coragem também e que nunca se cale. E obrigado pela participação aqui neste show diário de hoje. Mais uma vez eu que agradeço, parabéns pelo filme, Sérgio, conte sempre comigo, estamos aqui à disposição e queria deixar, se você me permite, a minha rede social, para quem quiser acompanhar as minhas denúncias, @marcos.vanucci. As denúncias estão diariamente sendo postadas nas minhas redes sociais e agradeço demais, mais uma vez, o seu espaço e sempre pelo brilhante trabalho que você vem fazendo, nos ajudando aqui no Brasil, Sérgio. Fica com Deus, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a você e a toda a sua audiência. Muito obrigado.